não canso de agradecer ao Senhor. É momento de nós até fico emocionado, Senhor, de estar na Tua presença, meu Pai, junto com nossos irmãos, meu Pai, neste momento, Senhor. Mas somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos, meu Pai, pelo Senhor, meu Pai, estar conosco, meu Pai. Só estar aqui, meu Pai, é momento de agradecimento. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Marcelo ficou emocionado, imagina como é que eu estou. Coração muito alegre, muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Já tivemos hoje pela manhã, agora à noite. Mas eu preciso dar aqui alguns recadinhos. Primeiro recadinho se você faz parte da mesma família, você pode sentar no mesmo banco, assim como está o irmão José. Se você está conosco, você sente na beirada de um banco, e a outra beirada, o outro irmão irá sentar, né? Assim como está ali o nosso irmão Robson e o nosso irmão Luiz. Toda vez que você for sair do santuário, você pode sair com a sua máscara. Se ela estiver suada ou estiver úmida, lá no banheiro você troca, guarda ela e coloca a outra, tá bom? Aqueles que estão aqui em cima, enquanto estivermos aqui, a gente pode retirar a máscara, tá bom? Eu só não retirei porque o Marcelo estava muito perto de mim aqui, estava com 1 metro de distância. E ele doido para me abraçar e eu para abraçar ele, mas... Oi? Tá, eu estou sabendo, veio por causa disso. Um outro recadinho que eu quero dar para os irmãos é sobre os nossos dízimos e ofertas. O nosso gasofilácio, ele vai ficar lá fora não, no final desse corredor aqui, ó, lá na porta. O irmão que quiser entregar seu dízimo e sua oferta, pode colocar no gasofilácio depois que terminar o culto, na hora de ir embora, tá bom? E se você não tem o seu envelope aí, porque os envelopes ficaram aqui, você pode pegar uma caneta que está em cima do gasofilácio, ali também tem alguns envelopes, você pode colocar o valor lá no envelope, botar seu nome, que eu tenho certeza que a nossa tesoureira vai manter direitinho aí o nosso rol de dizimistas completo, né? O livro, tá bom? Então esses são alguns recadinhos básicos. E recebam aí nesta noite o meu carinho, recebam nesta noite o meu abraço, mesmo com esse afastamento de vocês. Mas antes de vocês irem embora, eu vou ficar à porta, porque eu quero dar pelo menos um soquinho na mão de cada um, pode ser? Amém? Amém. Oh, glória, né? E também, assim que nós encerrarmos, não vamos ficar em grupos não, vamos tentar nos dispersar, porque conforme disse Marcelo, nós temos a fiscalização presente, né, Oswaldo? Eu queria conversar com vocês durante alguns instantes sobre o tema que foi falado hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Hoje pela manhã nós falamos a respeito da presença suficiente de Jesus na nossa vida. Deus é suficiente para nós. Então falamos dessa presença. Mas esta noite eu queria me referir de um modo mais amplo a respeito da presença de Deus na nossa vida. Quando nós passamos por esse momento de dificuldade, quando o nosso templo estava fechado, quando nós não podíamos estar reunidos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, eu espero em Deus que você tenha feito, até mesmo você que está em casa e vai ver essa gravação depois, ou está vendo agora, espero que até mesmo você tenha tido momentos a sós com Deus, momentos em que você pudesse sentir a presença de Deus e saber que Ele é a realidade, que sem a sua presença nós não somos nada. Então esta noite eu queria conversar com vocês a respeito da restituição da presença de Deus. Pastor, mas eu não perdi a presença de Deus. Eu não estou falando que você perdeu,
Eu estou dizendo que provavelmente em muitos lares, em muitas famílias, em muitas vidas, devido a esse afastamento, provavelmente algumas delas ficaram um pouco distantes da presença de Deus, né? Hoje nós até estávamos comentando pela manhã que as praias estão superlotadas, os bares superlotados, e muitos questionavam por que a igreja não está aberta, por que nós não podemos, se os bares podem. E eu me limitei apenas a dizer, temos que seguir o decreto do nosso executivo. Não é porque as pessoas estão num bar sem máscara e num ajuntamento ali social, ou numa praia aglomerada de pessoas, principalmente com esse calor tremendo que fez, que nós vamos fazer igual. Nós precisamos ser diferentes. Então essa presença de Deus que eu quero conversar com os irmãos, que faz toda a diferença na nossa vida. Abra aí sua Bíblia aí, ou coloque aqui na televisão para mim, Êxodo 33:15. Êxodo 33:15. Desde o tempo de Moisés, o povo de Israel, ele estava acostumado com a presença de Deus na sua vida. Ele estava acostumado. Mas houve um momento que esse povo de Deus construiu um bezerro e começou a adorar esse bezerro. E Deus então ficou muito irado. Moisés chegou a quebrar as tábuas da lei do Senhor. E Deus falou, eu vou destruir esse povo. Eu não vou mais com esse povo, não. Mas, irmãos, olha o que Moisés respondeu. Então disse Moisés, se tu mesmo, olha só, a ousadia, esse grande servo de Deus, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui, ou seja, se tu não fores na nossa frente, se tu não nos acompanhar, não adianta nada, que nós não vamos chegar a objetivo nenhum, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não queremos que o anjo nos acompanhe não, nós queremos é a tua presença. Foi isso que Moisés estava dizendo, porque o povo de Israel, conforme eu falei, estava acostumado sempre com a presença de Deus a partir de Moisés. E quando Deus falou que não ia subir com o povo, Moisés virou para o Senhor e falou, olha, não nos faça subir daqui não, se tu não fores conosco, não vai adiantar nada. Mas sabe por que Moisés falou isso, irmãos? Sabe por que Moisés falou isso? Isso serve para hoje, para nós também, para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Moisés sabia que a presença de Deus na vida do povo de Israel era aquilo que ia fazer toda a diferença, toda a diferença. Como na nossa vida também, não é uma roupa bonita que vai me fazer diferente, não é o meu palavrear bonito que vai me fazer diferente, não é a minha conversa que vai me fazer diferente, o que vai me fazer diferente é a presença de Deus na minha vida, na tua vida, amém, irmãos? Isso é que faz toda a diferença. Então Moisés sabia que se Deus não fosse com ele, eles iriam ficar igual os outros povos, porque Deus fazia toda a diferença. E por que Deus fazia toda essa diferença? E o povo então de Israel não aceitou, o povo de Israel então se rebelou contra Deus. Por quê? A palavra de Deus nos diz que Moisés estava no monte, recebendo os mandamentos do Senhor, e como ele estava demorando muito, era 40 dias e 40 noites, estava demorando demais, convenceram Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote, a fazer o bezerro de ouro, e Deus falou, vai lá, olha o que está acontecendo, vai lá ver. Moisés, quando viu aquilo, quebrou as tábuas da lei. O povo foi ferido. O povo tinha a presença de Deus e rejeitou a presença de Deus. Irmãos, pense nisso. O povo estava ali, Deus o sustentou durante todo o deserto.
Deus sustentou aquele povo durante 40 anos no deserto. E depois, Deus ainda mandou fazer uma arca da aliança, que eu quero falar sobre ela, para que o povo soubesse que aquela arca que estava ali seria o símbolo da sua presença, o símbolo da sua presença. Então, aonde ele estivesse levando a arca, Deus estava presente. Os sacerdotes colocavam a arca nas costas e iam à frente de todo o povo, dizendo: ó, Deus está à frente, Deus está conosco, nós somos vitoriosos, porque a presença dele está aqui. Mas o povo se rebelou contra Deus, o povo entrou na idolatria contra Deus, o povo buscou mais ouvir o homem do que a Deus, o povo ficou ansioso, o povo ficou preocupado, o povo se distanciou do Senhor, dando ouvido até mesmo a outros deuses. E isso chegou ao conhecimento do Senhor, porque Deus vê todas as coisas. E Deus então se entristeceu, falou: não vou mais com esse povo, não vou, a minha presença não vai mais. Olha, Moisés, por amor a você, eu vou mandar até um anjinho aí para que acompanhe vocês aí, tá? Mas eu não vou não. Aí foi aí que Moisés falou: se tu não fores, eu não saio daqui. Se eu não fores, eu não saio daqui. Lembra-se de aquele camarada que cocheava? Jacó? Jacó segurou o anjo, lutou com o anjo a noite toda, estava com ele ali, o anjo: eu preciso ir, só vou te largar se tu me deres a bênção. Só vou te largar se tu me deres a bênção. Foi o que Moisés falou: olha, eu só vou se você fores conosco, Deus. Nós necessitamos da tua presença. Porque sem a presença de Deus, irmãos, hoje, na vida das pessoas, o que é que nós vemos? Lares desajustados, não é verdade? Porque a presença de Deus não está mais ali. Lares desajustados. Até o comando da casa mudou. Filho manda, pai não manda. A tristeza, a ansiedade. Olha o que o distanciamento de Deus faz. Os problemas surgem na nossa vida? Surgem. Estamos passando por um enorme agora. Se você não reconhece o momento que nós estamos passando, eu quero dizer para você, querido, querida, meu irmão, minha irmã, você que está ao alcance aí deste vídeo, desta mensagem, lembre-se que o momento que nós estamos vivendo é um momento real de pandemia. Ela existe, ela não acabou não. Se você que está aí do outro lado da telinha pudesse ver os irmãos que estão aqui sentados no banco, você ia ver que cada um está com a sua máscara e está com o seu distanciamento, porque nós sabemos que a pandemia está aí, estamos passando uma crise global tremenda devido a ela, em todos os setores, e muitas vezes até o espiritual também. Fui ao médico, o médico chegou para mim e falou assim: olha, pastor, o senhor está com um problema emocional, o senhor está com o distanciamento das suas ovelhas, o senhor está passando por um momento em que da separação da sua mãe também, o senhor está passando por um momento em que o senhor está se preocupando muito com o seu irmão, então tudo isso aí fez com que o seu coração disparasse, essa dor no peito, e o senhor ficasse com essas vertigens de tonteira. Eu passei um remedinho que eu estou tomando de centralina, isso aí é uma coisinha pouca, só para conseguir coordenar um pouquinho mais o cérebro, né? Mas o que causou? Uma crise que mexeu com o metabolismo do meu corpo. Então eu precisava de quê? De me aproximar mais e mais de Deus, e saber que a presença dele precisava ser real na minha vida. Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou conseguir respirar. Imagine se Deus não fosse com o povo de Israel. Imagine. Vamos citar aqui apenas 2 exemplos. Primeiro, eles iam morrer torrados pelo sol. Torrados pelo sol no deserto, sem nuvem para cobrir, como é que vai ser? À noite, congelado, por quê? A nuvem não estaria mais lá. Porque Deus falou: eu não vou com vocês, eu não vou com vocês. E Deus tomava conta do povo, o povo iria morrer de fome, porque Deus enviou o maná.
Deus cuidou do povo, conforme eu falei para vocês no introito da minha palavra. Deus cuidou, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da nossa nação, queridos, Deus está cuidando do nosso mundo. Nada foge aos cuidados da sua mão, não. Deus não está ausente. O que Deus quer é que o povo de Deus dobre o seu joelho, clame pelo nome dEle. O que Ele quer é que todos venham saber que Ele é um Deus amoroso, que as coisas naturais estão acontecendo aí, e nós, como servos fiéis do Senhor, precisamos rogar a sua presença na nossa vida, para que juntos, possamos passar por esse momento tão difícil que estamos vivendo. Falei hoje pela manhã a respeito da gripe espanhola. Estude um pouquinho, entra lá no Google lá e coloque gripe espanhola. Eu sei o que aconteceu, porque meu pai era português, meu pai viveu. Isso aí me contou, né? Era terrível, milhares e milhares de pessoas morreram. Acharam também que era uma gripe à toa. Hoje nós temos vários recursos aí, né? Quantos recursos nós temos? Será que o povo de Deus realmente está dobrando os joelhos para buscar a presença de Deus, para que essa vacina saia logo, para a gente sair dessa crise que estamos vivendo? Porque não existe novo normal não, tá, irmãos? O que existe é um momento de dificuldade que estamos passando, e tudo isso vai voltar novamente à normalidade, em nome de Jesus. Mas conforme eu disse, talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, como é que eu posso ter a restituição da presença de Deus na minha vida? Lembre-se que eu falei para vocês que Deus mandou fazer uma arca da aliança, e que ali, aquela arca seria a manifestação da presença dele. Aí o que acontece? Havia algumas coisas dentro dessa arca que eu queria conversar com vocês, que eu vejo que ali vai nos ajudar a restituir essa presença de Deus na nossa vida, ou melhor dizendo, aumentar a presença de Deus na nossa vida. É coisas simples que eu vou falar aqui, mas talvez você já esteja até fazendo, mas parou de fazer. Primeira coisa que eu vejo dentro daquela arca, eu vejo um vaso de ouro dentro da arca, e dentro desse vaso de ouro, eu vejo 2,2 litros de maná, Então dentro da arca havia um vaso com maná, aquele maná que Deus providenciou, que descia do céu, que o povo tinha que comer durante aquele dia, não podia guardar para o dia seguinte, tinha que ser naquele dia, e cada um tinha que pegar pelo menos um gomer, 2,2 litros mais ou menos, não podia pegar mais do que isso, senão apodrecia. Mas Deus providenciava isso durante o dia, e no dia seguinte, depois no outro dia também, o maná descia. O que isso me faz lembrar? Talvez, irmãos, eu sei que esse maná, ele se refere a Jesus, o pão que desceu do céu, o nosso pão vivo. Mas em outras palavras, quando eu olho para João no capítulo 1, e eu vejo lá que no princípio era o Logos, ou era o verbo, era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou era Jesus realmente, eu posso perceber que a primeira coisa, para que a nossa restituição da presença de Deus seja real, nós precisamos ler a palavra. Errais por não conheceres as Escrituras. Então o que eu vejo pelos olhos da fé, quando estou adentrando dentro desse maná, é que ele precisa ser bem procurado. Deixa eu explicar melhor. Vamos dizer que isso aqui é a arca da aliança, isso aqui é o vidro com maná. Vocês estão olhando para a arca, vocês estão vendo o vidro de maná? Não, porque tem esse segredo escondido, e só vai descobrir o maná quando você abrir a arca e abrir o vaso, o maná vai estar lá. Não adianta você ter a Bíblia se ela ficar escondida, você tem que abrir, você tem que ler.
Você tem que meditar nela. Você tem que encarar ali e saber que ela é essencial para a tua vida. Porque a palavra é o Senhor. Jesus é o pão da vida, é aquele que desceu do céu. Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, Ele é a palavra. E Jesus é suficiente para cada um de nós. Só que muitas vezes as pessoas não procuram, têm um contato com Jesus superficial, sabem que Jesus está ali, mas não conseguem abrir a arca, só querem ter um contato só com a arca, mas não querem ter o esforço de procurar, não querem ter o esforço de encontrar. E Jesus quer ser achado, não quer, irmãos? Como Jesus quer ser achado? Como Ele quer ser achado? Ele faz tudo para ser achado. Quantos sinais Ele já mostrou na sua vida durante essa pandemia aí, que era para você estar mais perto dEle? Quantas vezes Ele já falou ou te livrou de alguma coisa para te mostrar que Ele é a realidade, que Ele está em tua procura? Quantos livramentos você teve? Quantas bênçãos Deus derramou na sua vida? Quantas alegrias você já sentiu? Então esse maná é a primeira coisa que eu vejo. A segunda coisa que eu vejo dentro da arca é uma vara, a vara de Arão, a vara que floresceu. É interessante, leia depois em casa, Números 17, leia em casa, a respeito dessa vara. Estavam questionando Moisés e Arão, o povo. Coré resolveu arrumar aí 250 líderes das 12 tribos. E começaram então uma revolta questionando o que estava fazendo Arão, escolhido para ser sumo sacerdote. Todos eles morreram. Todos eles morreram. Coré, seus amigos e também os 250. O povo então começou a acusar Moisés de ter matado. E também questionar a Deus, porque ele foi escolhido sumo sacerdote. Então Deus falou: olha, pega 12 líderes aí das 12 tribos, um de cada tribo, manda colocar na vara de amendoeira o nome, e coloquem tudo lá sobre a arca. Aquela que florescer, esse vai ser o escolhido para poder ser o sumo sacerdote. No dia seguinte, quem foi escolhido? Arão. Por quê? Porque foi a única vara que floresceu. Quando eu olho para esse texto e eu vejo dentro da arca algo que pode nos ajudar a restituir a nossa presença com o Senhor, o que eu vejo nesse momento, irmãos, é que ali está o fruto que nós precisamos para o nosso dia a dia. Mas pastor, como assim? Deixe-me explicar. Como aquela vara que estava ali, ela floresceu. Isso quer dizer que o nosso trabalho para o Senhor, ele não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Porque eu não estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo para A, B ou C. Eu estou fazendo para o reino de Deus. Então aquilo que irá florescer através de mim é obra do Espírito Santo de Deus na minha vida. Se eu quero a restituição da presença de Deus na minha vida, eu tenho que ler a palavra. E quando eu estou lendo a palavra, eu preciso entrar em oração, buscar a presença de Deus, falar com Ele: Senhor, olha, eu estou aqui no teu tabernáculo hoje, seja em qualquer lugar que você se encontrar. O teu tabernáculo é onde você quiser. Ali você vai buscar a presença de Deus, vai orar ao Senhor, vai buscar o Senhor, e Ele então vai falar contigo. Ele vai ministrar aquilo que Ele quer na sua vida, no seu coração, para o seu dia a dia. Aí você irá florescer. Eu também penso de uma outra forma, né? Eu estou com 62 anos de idade, irmãos. 62 anos de idade. Eu estou fazendo umas besteiras aí, né? Ontem ainda eu estava indo num lugar e tinha um ônibus da 1001 parado, numa subida que era uma curva, ali perto da serra. Uma subida numa curva. Aí
vinha carro de lá para cá. Os 2 ônibus que estavam parados, pelo menos um motorista tinha que ficar lá na curva, para quando não viesse carro, mandar os outros passarem. Não fizeram isso. O que eu fiz? Parei, comecei a correr, subindo aquela... Eu quase morro, subindo, não, correndo morro, e quase que eu morro, literalmente. Cheguei lá assim, para poder respirar. Aí que eu comi mais ou menos 5 minutos, eu olhei, não vinha carro, e mandei o pessoal que estava atrás de mim, todos passarem pelo ônibus, todos eles. Aí foram. Mas ninguém parou para ficar no meu lugar, e eu fiquei na mesma. Como é que eu vou ultrapassar agora? Como é que eu vou passar isso aqui? Falei, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou bem devagar. Passei o primeiro ônibus, passei o segundo, consegui passar. Mas ninguém se deu ou se preocupou, né, com aquilo que poderia acontecer. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos pessoas aqui de Professor Souza, ou de Barra de São João, ou de Casimiro, que morreram com o coronavírus. Quantas pessoas você conhece? Quantas? Mas nós vivemos como se nada tivesse acontecendo. Não era nem para mim estar hoje aqui, na abertura, porque eu estou com 62 anos, sou hipertenso, minha esposa tem problema de bronquite, mas estamos, porque nós cremos que a oração, irmãos, é capaz de mover o coração de Deus. E quanto mais nós oramos juntos, né? Passei 5 minutos, mas deixa eu falar então por último aqui. Então eu falei, primeiro, o que tinha dentro da arca, primeiro era o quê? Maná, palavra. Segundo, oração, a vara de Arão que floresceu. Terceiro, era o que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, os mandamentos, as tábuas da lei. Quando eu olho para as tábuas da lei, sabe o que eu vejo? 2 coisas importantíssimas aí, irmãos, que vai nos ajudar a crescer, a entender, a compreender a necessidade que nós temos da presença de Deus na nossa vida, de vários preceitos de Deus que encontramos na palavra, desta lei moral do Senhor, né? Desta lei moral do Senhor, desses preceitos do Senhor. Eu queria destacar dentre elas uma só, chamada santidade. Santidade. Mas pastor, por quê? Tem tantos, por que o senhor escolheu a santidade para destacar? Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque o nosso Deus, Ele é santo. Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Então o primeiro motivo é esse, porque meu Deus é. Se eu sou imagem e semelhança dEle, eu sou santo. A segunda coisa que eu vejo é porque aquilo que aconteceu lá em Gênesis, quando os nossos primeiros pais pecaram, se rebelaram contra Deus, o pecado aí entrou no mundo. Então o segundo motivo é esse, porque os meus pecados fazem separação entre Deus e euzinho. Os meus pecados me separam de Deus. Se os meus pecados me separam de Deus, e eu quero a presença de Deus na minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Chutar que é laço o pecado que vem sobre mim. Aquilo que impede a minha melhor comunhão com Deus, aquilo que está tirando a minha atenção das coisas de Deus, aquilo que está me desviando para outro caminho, eu preciso olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé, não olhar para tantas coisas que o mundo me oferece. Eu quero a restituição da presença de Deus na minha vida, preciso ler a palavra, preciso orar, eu preciso florescer dos atos do Senhor, eu preciso ser santo a cada dia. Que Deus abençoe vocês, que Deus também possa estar me abençoando, que a graça do Senhor nos envolva. E te rogo, irmão, que em nome de Jesus, receba aí a intimidade cada vez maior de Deus na sua vida, né? Seja íntimo do Senhor.
Não deixe que esse afastamento físico de cada um de nós venha atrapalhar a nossa carreira espiritual, porque ela é linda, ela é maravilhosa, e eu tenho certeza que muito você ainda tem para fazer por Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmão Marcelo, podemos encerrar? Posso beber um pouquinho d'água? Irmãos, quando eu bebo um pouquinho d'água, eu prego mais 1h30. Então, os irmãos, eu bebo ou não? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos colocar de pé. Que, Edberto? Não. Irmãos, quarta-feira nós não temos reuniões. Nós estamos começando devagar, tá? Nós, domingo pela manhã, teremos a escola bíblica dominical, tá? Classe única de novo, como nós fizemos hoje, vamos fazer domingo que vem também. E à noite, o nosso culto das 19 às 20 horas, tá bom? Estamos começando, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Como eu falei pela manhã, eu vou falar aqui agora à noite. Duas coisas, uma triste e uma alegre. A triste é porque aumentou um pouquinho mais o número de casos de coronavírus no nosso município, né? Isso aí, então, nós temos que nos proteger, irmãos. Continuo repetindo, nós estamos vivendo uma pandemia, irmãos. Vamos nos proteger. Mas feliz, sabe por quê? Porque o caso de morte parou, né? Parou o caso de morte no nosso município. Então temos que agradecer a Deus por isso aí. Ele só está aumentando também porque muitas pessoas são descuidadas. Conforme eu vim fazer as lives aqui, eu tenho fiscal aí, mas eu vou falar assim mesmo. Eu vinha fazer as lives aqui, os irmãos estão de testemunha aí, aqueles que vinham aqui, né? Um montão de gente ali com cavalo, bar aberto, todo mundo lá de fora, sem máscara. Eu olhei daqui e falei, gente, tem pandemia ou não tem? Mas cadê? A polícia veio, mandou fechar ali, pediu o pessoal para se dispersar, mas ninguém saiu. Só o bar que fechou, mas ninguém saiu. Tem que tomar cuidado, né? Então são essas duas coisas. Nós vamos orar para encerrar, né? Vou chamar aqui a irmã Verônica para pegar esse microfonezinho ali. Queria que a irmã orasse. E com essa oração nós estamos encerrados. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana com Jesus. E torna a repetir, irmãos, você que trouxe seu dízimo e sua oferta, quiser ofertar, o gasofilácio está lá atrás, tá? Se você não trouxe o seu envelope, tem uma canetinha, só anotar o nomezinho e depositar lá, tá bom? E que Deus nos abençoe. Uma boa semana com Jesus. Ó, como foi bom estar com vocês nesta noite, né? Irmã Verônica. Pai Celestial, somos gratos a Ti por esse momento, Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, Deus. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos ajudando, ó Deus. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos permite, Senhor, de sentirmos que somos amados por Ti, que sentimos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos guardando e nos abençoando, ó Deus. Ó Pai, te pedimos também, Senhor, que nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, ó Pai. Fica com cada um dos seus amados irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrados. Espere só um pouquinho que eu vou lá fora para poder dar um soquinho na mão de cada um.